ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेर्वाजिनीवती धीनामवित्रवतु आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजतागन्तु यज्ञम् वाग्देव्यै नमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषतीः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योन्मा अमृतंगमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। Om. Possa o Ser Supremo proteger-nos ambos, mestre e discípulo. Possa Ele alimentar-nos ambos. Possamos nós trabalhar juntos com grande energia. Que nosso estudo seja vigoroso e frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Om, paz, paz, paz. Om. Ó deuses, possamos nos ouvir com nossos ouvidos aquilo que é auspicioso. Ó vós adoráveis, possamos nós ver com nossos olhos aquilo que é auspicioso.
Possamos nos cantar louvores a vós e regozijar-nos com corpo e membros fortes, a vida concedida pelos deuses. Om, paz, paz, paz. Om. Possam os ventos trazer-nos felicidades. Possam os rios trazer-nos felicidades. Possam as plantas dar-nos felicidade. Possam os céus dar-nos felicidade. Possam a noite e o dia conceder-nos felicidade. Possa o pó da terra trazer-nos felicidade. Possam as vacas dar-nos felicidade. Possam as árvores dar-nos felicidade. Possa o sol inundar-nos de felicidade. Om, paz, paz, paz. Om. O infinito ser é o absoluto. Esse universo é o absoluto. O absoluto originou-se do absoluto. Nascido desse absoluto, permanece sem transformação nenhuma. Eu sou esse absoluto. Om, paz, paz, paz. Om. Do real, leva-me ao real. Da escuridão, leva-me à luz. Da morte, leva-me à imortalidade. Om, paz, paz, paz. Caros amigos, devotos e admiradores do Movimento Vedanta Brasil, Namaskar, saudações a todos. Tópico é: reflita antes de agir. Parte 2. Parte 2, mais uma história. Pela história, nós tentar compreender o que precisa mudar. Quais são as falhas dentro de nós que perturbam. Como corrigir. Histórias ajudam para nós para ver dentro de nós o que está acontecendo. Pela história, nós estamos associando nossa vida, nossa mente com história, vendo nossa vida. História mostra nosso caráter como um espelho. Espelho que faz? Reflete, espelho, né? Espelho reflete nossa cara, nossa face, nossa cara, nossa imagem. Assim, histórias mostram nossa vida diária, o que está acontecendo. Muitas vezes nossa mente sempre é conectada com fora. Nunca mente não gosta para refletir, ver dentro de nós. Mas Deus deu um poder especial. Por isso, ser humano é diferente do que outros seres que vivem no mundo. Que é uma coisa, nossa mente tem uma capacidade para ver fora, para ver dentro também. Muda. Capacidade para ver dentro o que está acontecendo. Quais são os pensamentos, boas e ruins. Tem uma capacidade, tem. Muitas pessoas não conhecem que mente tem para uma capacidade para ver interior. Não só fora, interior também. Nossos olhos, quando nós falamos olhos é esses órgãos que percebidos. Mas a capacidade de realmente, olhos, e não é parte do corpo. O corpo é um instrumento. Ou quando uma pessoa morre, lá também olhos tem, mas não tem capacidade para ver. Nós quando falamos no Vedanta, termos Vedanta, olhos, uma capacidade de ver, isso parte do corpo sutil. Parte do corpo sutil. Quando a mente está ativa, mente é parte do corpo sutil. Quando a mente está acordado, no sonho também, nós estamos vendo o que é sonhos. Eu corrigi mais rápido que um tigre. Assim, nos nossos sonhos, né? Isso, olhos, né? Que no termos Vedanta, isso parte do corpo sutil. Poder, Deus abençoou para ver fora também, dentro de também.
Quando nós refletir, quando nós falamos, nós estamos mudando direção de olhos dentro de nós. Normalmente, 24 horas, nossa atenção, nossos olhos sempre fora, objetivamente. Na hora de meditação, orações, estudo profundo, escrituras, nossa muda direção de olhos para refletir dentro de nós. Histórias representam nossa vida. Histórias têm um poder para mudar, associar, mudar nossos olhos internos para ver dentro de nós. Isso é uma beleza de histórias. Por isso, Upanishads, várias histórias têm, contando nossa vida, contando sobre nosso ser divino. Vamos ver hoje, refletir. Reflita, que significa? Muda a direção da mente. Muda, ver dentro de nós. Muda a direção. Vamos ver. Swami Vivekananda, Swamiji, resumiu toda a filosofia Vedanta em poucas frases. Cada alma é potencialmente divina. O objetivo é manifestar essa divindade controlando a natureza externa e interna. Faça isso através do trabalho, ou adoração, ou controle psíquico, ou filosofia, por um ou mais, ou todos esses meios, e seja livre. Esta é toda a religião. O que é religião? Nós somos potencialmente divina. Manifestar essa divindade em nossa vida é chamado religião. Esta é toda a religião. Doutrinas, dogmas, rituais, livros, templos ou formas são apenas detalhes secundários. Isso todas outras coisas para ajudar, para manifestar nossa alma divina na vida relativa, manifestar todas as qualidades da nossa vida. E seja livre. Aqui apontando, faça isso através do trabalho. Do trabalho significa karma yoga, caminho de ação. Depois, faça isso através da adoração, bhakti yoga, caminho de devoção. Faça isso através do controle psíquico. Isso significa caminho de meditação, raja yoga. Faça isso através da filosofia. Isso é gnana yoga, caminho de conhecimento. Swami deu várias palestras sobre esses 4 yogas, como caminhar no caminho de trabalho, caminho de adoração, caminho de meditação, caminho de conhecimento. 4 livros no português nós publicamos. Livros nós sempre precisamos estudar uma vida inteira. Bons amigos precisa ter. Que um livro representando como eu preciso caminhar no caminho de trabalho. Nós não ficamos sem trabalho, né? Algum trabalho. Como fazer um trabalho perfeito é ensinado lá. As regras de trabalho estão no livro de Karma Yoga. Como fazer o devoção? Não é emocional. Devoção tem regras. Isso é explicado no Bhakti Yoga. Como discernir entre real e irreal. Isso foi ensinado no livro Gnana Yoga. Como fazer a meditação? O que é mente? O que é problemas dele? Como a mente quebra pensamentos surgindo? Como isso ficou armazenado na nossa memória? Tudo é explicado no Raja Yoga. Swami, facilmente com explanações científicas, ele deu esses exemplos. Esses 4 livros representam nossas 4 maneiras de funcionamento. Algumas vezes, poder de discernir, intelecto é ativo. Algumas vezes, o coração é ativo, emoção é ativo. Algumas vezes, nossa parte do físico para fazer ações é ativo. Algumas vezes, nossa vontade precisa controlar, ativo.
nós sempre mudamos dentro de 4. Nosso ciclo é explicado com quatro maneiras. Né? E 4 livros representam nossas quatro atitudes. Precisamos estudar toda inteira vida até nós alcançar que nós somos potencialmente divino. Potencialmente divino. Okay. Por isso, Swamiji falou, isso é a essência de toda a Vedanta. Né? Compreendendo, eu sou divino, seja livre. Isso é propósito da vida humana. A divindade do homem, a ideia fundamental do Vedanta. A liberdade é sua natureza essencial. O homem é sempre livre e não está preso a nada. A divindade da alma é inata em cada ser humano. Práticas espirituais não geram divindade. Isso é uma coisa importante. Isso não gera divindade. Divindade não é uma coisa chega com o externo. Não gera. Mas nos ajudam a recuperar a confiança em nossa própria divindade. As práticas são destinadas a remover a ignorância. Por que não tenho confiança? Porque tenho ignorância. As práticas são destinadas a remover a ignorância que cobre a divindade interior. O Upanishad já falou, Tattvamasi Shvetaketu, tu és aquilo verdade e tu és. Tudo nós conhecemos porque nós somos conscientes. Ser consciente, você não vai conhecer nenhuma coisa. Para conhecer alguma coisa, nós precisamos ter, primeiro, nós conscientes. A conscious being alone knows the things. Uma coisa inerte não sabe outro objeto. Uma pessoa consciente, ele sabe que é o objeto, como utilizar para a nossa vida melhorar. Quando tem dor, quem conhece? Eu tô. Hoje mente é calma. Quem conhece? Eu. Que eu representa alma consciente, Satchidananda Swarupa. Okay. As práticas são destinadas a remover a ignorância que cobre a divindade interior. Assim como o sol brilhante é coberto pelas nuvens. Quando nuvens cobrir o sol, parece que o sol não existe. Mas o poder para perceber as nuvens também é porque a ajuda de luz. Nós somos ignorantes, como nós sabemos? Porque consciente ajudando para saber a ignorância. Também. Nós somos ignorantes, conscientes. Mas nós aceitamos o conceito de ignorância, não estamos reconhecendo nossa verdadeira natureza. Assim como o sol brilhante é coberto pelas nuvens. Quando as nuvens são removidas, o sol brilha em toda a sua glória. Da mesma forma, quando a ignorância é removida, o Atman, autoluminoso e autobrilhante, se manifesta em toda a sua glória. Os Mahavakyas do Vedas, como Tattvamasi, você é esse glorioso Atman, apontam para essa verdade. Cada buscador da verdade está em diferentes níveis de compreensão. Isso nós precisamos aceitar um fato. Uma criança de fundamental primário ou uma criança de fundamental oitava é diferente poder para perceber, para conhecer. Portanto, quando as escrituras falam tu és aquilo, nós não compreendemos realmente. Isso é verdade, está falando verdade, as escrituras falando verdade baseado na experiência. Mas como compreender? Se não tem uma capacidade, como reconhecer? Não é capacidade. Portanto, existem cerca de 10 métodos para transmitir essa verdade essencial para uma melhor compreensão de um conceito ou ideia abstrata, desconhecida para o buscador. O buscador não entendeu? Tem 10 métodos para ajudar ele para como reconhecer.
So, como uma pessoa quer ir para um lugar, Rio de Janeiro, ele não sabe. So, uma pessoa, ele pergunta, como eu posso ir para o Rio de Janeiro? Qual direção? Ele vai falar, vai para um Tietê. Lá tem um ônibus, leva um bilhete, ou leva um ônibus sair. Esse cidadão. Quando vê a montanha, onde tem o mar junto, quando tem o Rio de Janeiro, vem, você vai saber. Você direciona. Assim, escrituras também, cada vez aponta, isso é obstáculo, melhorar assim. Esse é obstáculo, melhorar assim. Ajudando, cada vez tirando uma pedra, finalmente descobrimos nós somos conscientes. Sempre conscientes. Tirar as pedras, o que significa? Tirar as misconcepções. Com esse, nossos conceitos errôneos. Internamente, pedra significa que conceitos errôneos. Cada vez você ouvir palavras de Vedanta, você compreender, isso que o Swami está falando e está tocando comigo, isso é certo. Internamente, what we call, we resonate. Tem uma ressonância. Tem uma ressoa. Essa palavra toca. Isso é verdade. Alguma interior fala. Ressoa. Isso significa que cada vez nós estamos tirando uma pedra. Cada vez nós aproximando nossa consciência. Nós somos conscientes. Cada vez tirando, nós ficamos livres. Cada vez o conceito errôneo é tirado, quebrado. Nós sabemos, isso é uma sutil. Perceber internamente, eu senti melhor hoje. Minha mente, eu compreendi alguma coisa nova. Eu percebo alguma coisa nova. Você sentir, a mente está livre. Assim, Vedantas, conceitos de Vedanta, ajudam para tirar o conceito errôneos. Ouvir as palavras de Vedanta é uma meditação. Pensar uma maneira de Vedanta, no método de escrituras de Vedanta é uma meditação. Prática-se isso também. Por isso, Vedanta fala Shravana, Manana, Nididhyasana. Ouvir com compreensão, refletir, depois meditar profundamente. Meditar quando fala, reconhecer sua verdade. Ok. Portanto, existem cerca de 10 métodos para transmitir essa verdade essencial para uma melhor compreensão de um conceito ou ideia abstrata desconhecida para o buscador. Contar histórias é um dos meios adotados. Essas histórias derivam sua inspiração de verdades espirituais. Elas são usadas como uma ferramenta para fixar uma ideia, para entender o significado oculto do propósito da vida humana e também, às vezes, sobre o cumprimento do dever de cada um. Elas trazem mensagens do reino do Espírito para o indivíduo. Através das histórias, as escrituras frequentemente ensinam as verdades sutis, para despertar a consciência espiritual do homem. As histórias também ajudam a desenvolver nossa faculdade intuitiva. Vamos começar com história. Cada uma história começa com era uma rei. Era uma vez, agora também. Era uma vez um rei chamado Shushanta. Ele governava o reino de Pushpanagara. Rei, matlab, o rei era muito sábio e nobre. Ele dava esmolas aos homens santos. Nobre, né? Nobre significa ajuda. Ele dava esmolas aos homens santos. Ele deu presentes a artistas e poetas merecedores.
Ele se certificava de que seu povo estava feliz sob seu governo. Seu reino era próspero. Né? Oh, essa é rei. Nós também precisamos de um rei assim. Mas encontramos sempre o contrário. Ok. Mas cada pessoa, tudo não fica certo, né? Alguma coisa precisa errônea também na personalidade. Personalidade significa mistura. Boa assim, mal também. Assim, esse rei tinha uma qualidade contrária. Tudo explica, nós somos reis. História falando nossa vida. Mas ele tinha um defeito, que era a sua raiva. Raiva. Ele ficava muito zangado se algo não acontece como ele queria. Muito zangado. Uma vez, o rei havia encomendado um prato especial para alguns convidados muito especiais. Mas os cozinheiros erraram. O rei ficou com raiva e os cozinheiros perderam o emprego. Não só isso, eles também foram expulsos do reino imediatamente. Tão forte a raiva. So, todo cidadãos fica com medo. Se um oficial fosse culpado de alguma falha no dever, ele provocava o castigo do rei. Tão forte a raiva. Não só perderia o emprego, algumas vezes também a vida. A reputação do rei de ser um homem zangado fazia com que as pessoas vivessem inquietas. Em frente de assim raiva, pessoas que fazem sempre inquietas. O rei, agora isso é cada uma tem uma qualidade, tem uma pessoa entra nova para corrigir. Aqui também, uma pessoa entra na nossa história. Um dia, quem entra, sabe? Esse Hiro. Né? Um monge apareceu em sua corte. Okay? O monge disse que queria a permissão do rei para realizar discursos nos templos do reino. O rei, dando todo o respeito ao monge, disse: quem é você, o nobre? De onde você é? O homem santo monge responde: sou Pranananda. Acabei de chegar aqui do Himalaia, onde estava meditando na última década. A meditação me trouxe paz de espírito. Mas meu guru disse que o propósito da minha vida não deveria ser apenas buscar a salvação para mim mesmo, mas mostrar o caminho para outros que são menos afortunados. Isso é o que me trouxe aqui. O rei Sushanta ficou impressionado. O rei disse: o nobre Mahatmaji, seremos gratos se você se estabelecer aqui e nos guiar, a mim e ao meu povo. É boa qualidade de rei. O santo riu, o monge riu. O rei, decidi não me estabelecer em nenhum lugar. Isso é uma qualidade de monge. Mas seu afeto e bondade me prende ao seu reino. Ficarei aqui por alguns dias e tentarei ser útil ao seu povo. O rei ficou muito feliz. O rei ordenou que uma cabana fosse construída para o monge no parque Hial, Royal Park. Ele chamou o zelador do parque, chamado Sumangala, o gardener, jardineiro.
e pediu-lhe que cuidasse do conforto do nobres monge. Logo Sumangala, jardineiro, né? Jardineiro, e o monge se tornaram grandes amigos. Ele ajudava o monge. Todas as manhãs, após as orações, Pranananda monge passava algumas horas com o rei. O rei Sushant ouvia atentamente os discursos do nobre monge e tentava agir de acordo com seus sábios conselhos. Monge, então, percorria os templos depois, falando com as pessoas reunidas, povos. À noite, ele jantava com Sumangala jardineiro, que vivia em uma cabana no parque com sua esposa e 2 filhos. Esse jardinagem também tem esposa, tem 2 filhos, mesmo cabana onde o mesmo parque, só ele vivia, onde ajudando o monge, cuidando do parque também. O monge contava histórias maravilhosas para os 2 meninos até tarde da noite, meninos de Sumangala. Um dia, quando o rei e o monge estavam no parque, Sumangala estava podando um arbusto nas proximidades. Jardineiro. Ele percebeu que algumas abelhas estavam incomodando o monge. Ele correu até ele, agitando as mãos para afastar as abelhas. Mas o rei chamou raiva, ficou muito raiva, mas o rei não gostou da maneira como o jardineiro Sumangala interrompeu a conversa. O rei gritou: "Como ousa se intrometer entre nós assim?" Intrometer, né? Interferir. Quem te pediu para interferir? Se as abelhas tivessem se tornado intoleráveis, eu não teria ajudado o nobre monge? Sai da minha vista. Não quero te ver aqui novamente. Raiva. Imediatamente reagiu. Ele reagiu. Sumangala ficou atordoado. Mas o monge veio em seu socorro. Não grite com ele, meu querido rei, o monge falou. Pediu o monge ao rei. Afinal, sua intenção era boa. É fácil ficar com raiva, mas decisões tomadas em um momento de raiva provarão estar erradas. Quando você está com raiva, o melhor é ficar em silêncio, até sentir que voltou a ser seu antigo eu razoável. Se em um excesso de raiva você mandar Sumangala embora, pode não encontrar facilmente outro homem capaz e honesta para substituí-lo. Isso muitas vezes acontece conosco também. Nós reagir, depois nós pensamos, porque eu reagiu? Tão boa a pessoa, não precisa reagir. Não, só fica um pouco tempo, ver, depois pensar que é certo, que não. Depois dar uma reação. Não, mais vezes nós reagir imediatamente. Nossa história, contando pelo rei. O monge está ensinando. O rei Sushanta aceitou o conselho e perdoou Sumangala, porque o rei respeitou o monge. As palavras de sabedoria do monge tiveram um impacto tremendo no rei. Okay. Alguns meses depois, no entanto, o monge ficou muito inquieto. Um dia, ele disse ao rei: agora o tempo chegou para tchau. Né? Meu objetivo na vida é ajudar o maior número de pessoas possível, e não apenas os cidadãos do seu reino. Eu gostaria de viajar para outras terras e guiar muitas pessoas. Mas o rei não queria ouvir falar de sua partida.
Então, o monge cedeu e disse que voltaria a Pushpanagar a cada 3 meses e passaria um mês com o rei. O rei Shushan teve que aceitar isso. Ele aceitou também. 3 meses passou, 3 meses se passaram. Uma noite, o monge voltou a Pushpanagar e foi para sua cabana. Uma noite, né? Sumangala não notou sua chegada. Chegada do monge, ele não notou. Já estava escuro e o monge estava com sede. He was very thirsty. Ele foi ao lago no parque para encher seu jarro com água. Quando ele mergulhou o jarro no lago para enchê-lo, fez um som alto de borbulha. Sumangala, cuja cabana estava nas proximidades, ouviu o barulho. Ele pensou que alguns animais haviam entrado no jardim e estavam no lago. Ele correu para fora e lançou sua lança na direção do lago. Mas a lança perfurou o monge e ele gritou alto. Sumangala reconheceu sua voz e correu para fora horrorizado. Obrigado. Horrorizado. Okay. Ele encontrou o monge ofegante. Ele caiu aos seus pés e implorou seu perdão. O monge disse: remova a lança das minhas costas, para que eu possa morrer em paz. Chorando, Sumangala fez o que lhe foi dito e gentilmente o deitou no chão. Perdoe-me, ele soluçou, Sumangala. Eu não queria fazer isso. O monge sorriu. Eu sei. Eu te perdoo. E ele deu seu último suspiro. Monge. De repente, Sumangala foi tomado pelo medo. Agora, parte do emocional foi, o outro lado criou um medo para viver, né? Porque o rei é muito raiva. Saber o monge morreu, ele vai matar ele. Pensando assim, o que acontecerá comigo e minha família se o rei souber disso? Ele se perguntou. Ele correu para sua cabana, contou toda a história para sua esposa e, junto com seus 2 filhos pequenos, desapareceram na noite. No dia seguinte, os guardas descobriram o corpo do monge no parque. Eles procuraram por Sumangala, mas não conseguiram encontrá-lo em lugar nenhum. Concluíram que ele devia ter matado o monge por algum motivo. Eles levaram a notícia ao rei. O rei Shushan, que sempre com raiva, né, ficou furioso. Ele ordenou uma caçada onde ele está. Mas Sumangala não pôde ser encontrado. Enquanto isso, Sumangala havia conseguido um emprego em um reino vizinho. Ele saiu desse reino, entrou no outro vizinho reino. Mas ele não estava feliz. Ele queria voltar para Pushpanagar, contar tudo que é verdade. Quando um ano se passou, ele se aventurou em Pushpanagar e encontrou um velho amigo, escondido. Ele entrou com um amigo. O amigo é um cortesão no palácio. Ele pediu-lhe para descobrir se o rei o havia perdoado pela morte do monge. O cortesão encontrou uma oportunidade para abordar o assunto com o rei. O jardineiro real estava pedindo ao rei algumas ferramentas, o novo jardineiro.
O cortesão interveio. Sumangala era um jardineiro maravilhoso. Ele não gastava tanto com ferramentas como esse jardineiro. Mas o rei não disse uma palavra. Ele tentou para chamar a atenção de rei, mas ele não deu atenção. O cortesão disse a Sumangala para ficar longe. 6 meses depois, a pedido de Sumangala, o cortesão voltou a defender sua causa. Desta vez também, segunda vez, depois de 6 meses, ele tentou. O rei permaneceu em silêncio. Aqui também não deu atenção. Outros 6 meses se passaram. Sumangala estava agora bastante desesperado. Desta vez, ele arriscou sua vida, risked his life, arriscou sua vida e foi para Pushpanagar com sua família. Enfrentou o rei. Em vez de ir ao seu amigo, ele se apresentou na corte, caiu aos pés do rei. Ele narrou toda a história da morte prematura do monge, que é verdade, ele falou. O rei, não, agora que rei precisa dar uma resposta, né? O rei disse: eu sei de tudo, Sumangala. Sei que você não poderia ter feito isso intencionalmente. Volte e junte-se ao meu serviço novamente. Isso é. A história acabou. Né? Vamos refletir sobre essa história que ensina para nós. Uma pergunta surge. Quando o amigo de Sumangala elogiou o zelador do parque na corte nas 2 primeiras vezes, o rei não reagiu. Por quê? Mas quando a própria Sumangala foi e caiu aos pés do rei, 2 anos após a morte acidental do monge, o rei o aceitou de volta porque ele não reagiu. Isso não mostra que o rei era inconsistente em seu comportamento? Você acha que só quando ele viu Sumangala, ele percebeu que ele não poderia ter matado o monge deliberadamente? Deliberadamente. Resposta é, isso é uma pergunta sobre o caráter de rei, né? Rei é imaturo e é maturo, é inconsistente e é consistente. Ele absorveu os pensamentos de monge, mudou, ou como foi uma mudança? Todas essas questões surgem. Sobre o inconsistente, isso é não. O rei Shushan não foi inconsistente em seu comportamento. Ele ficou consistente. Porque ele era um governante sábio. Isso é uma caráter de líder. Uma líder precisa ficar consistente com um objetivo. Qual é a característica líder? Líder sempre fica ligado com o objetivo. Para lidar todas as pessoas na direção do objetivo. Uma pessoa que sempre muda objetivos, ele não tem a capacidade de lidar um grupo. Para lidar um grupo, precisa ficar bem ligado com o nosso objetivo. Leva, adaptando com situações, leva em direção do objetivo. Isso é uma caráter de líder. Assim, ele é rei, né? Ele também tem objetivo, cuidar, né? Ele era um governante sábio, uma mãe também, né? Um líder de uma casa, precisa objetivamente, né? Cuidar de todas as famílias, assim. Ele devia ter percebido há muito tempo que a morte da monge foi acidental e não deliberada. Certamente ele conhecia bem seu Sumangala. Ele é jardineiro, né? Ele conhecia, ele trabalhou no parque para muitos anos. Né? E ele sabia qual é o caráter dele. O monge também
havia falado sobre sua natureza honesta para o rei. Que aconteceu só isso ele não sabia. Alguma coisa aconteceu. Possibilidade de dúvida. Dúvida, possibilidade de. Se ele ordenou uma caçada a Sumangala, foi por quê? Ele imediatamente quando ele ouviu, ele ordenou para a caçada, né? Para trazer ele. Né? Por que ele ordenou? Porque estava cego pela raiva ao pensar na morte prematura e violenta do monge a quem ele reverenciava muito. Sabemos que a raiva era a maior fraqueza do rei. A monge apontou. O monge uma vez o aconselhou a não fazer nada quando estivesse com raiva, mas a esperar até que voltasse a ser seu antigo eu razoável. Vem para a posição neutral. Vem para a posição neutral. O rei ainda estava com raiva de Sumangala quando o cortesão intercedeu por ele. Só ele ficou em silêncio, porque o monge falou, até você chega para sua posição neutral, eu razoável, fica em silêncio. Mas ele lembrou-se das palavras de seu mentor monge e permaneceu em silêncio. Talvez porque temesse que, em um excesso de raiva, pudesse prejudicar Sumangala se ele se apresentasse diante dele. 2 anos após o incidente, a ferida havia cicatrizado quando Sumangala fez sua aparição desesperada na corte. E o rei reagiu de maneira razoável. O rei estava apenas seguindo as sábias palavras de seu mentor. Então, ele segurou a língua e deixou o tempo curar. Segurou a língua. Palavras é como uma flecha. E deixou o tempo curar sua raiva antes de sentir capaz de falar raciocinalmente com Sumangala. So, isso é assim. O rei ficou consistente. Ele sabia a fraqueza dele com raiva. Solução o monge deu, ficaram em silêncio. Ele praticou até chegar ao eu razoável. Depois, quando Sumangala falou, ele pensou como era o caráter de Sumangala. O monge também falou sobre o caráter de Sumangala. Com essa razão, ele esperou para deixar tempo. Deixa. Vamos ver. Alguma coisa é esta? Não. Vamos ver. Dar um tempo. Depois você vai conseguir para discernir corretamente que é verdade e que não é verdade. Até lá, espera. Swami Prabodhanandaji Maharaj, Prabodhanandaji, um grande Swami, um discípulo de Swami Yatishwarananda. Ele falava, ele chegou para nós ficamos no Belur Math, no seminário, estudando para 2 anos Upanishads, Bhagavad Gita, isso. So ele deu um palestra lá para inspirar. Quando ele chegou de São Francisco, 1 hora. Lá no palestra ele falou, como levar uma decisão. Ele falou observe. First observe. Primeiro, observar. Depois, esperar. Depois, observar mais uma vez. Esperar. Depois, levar a decisão. Observar. Esperar um pouquinho. Somente está refletindo dentro de quando nós observamos, nós sabemos o que aconteceu. Aí espera. A mente tem que levar um tempo para discernir. Mente fica calma, poder para discernir manifesta. Mente fica calma, poder para discernir manifesta. Usa capacidade interna. Saber que é certo, que é. Depois observa mais uma vez, testar.
Segunda vez para observar significa testar. Depois, mais esperar. Sua conclusão fica firme. Depois, levam a ação. Observar, esperar. Observar, esperar, leva a decisão. Observar, saber o que está acontecendo. Esperar, dar tempo para a mente para saber o que é certo, o que é não certo. Dar mente poder para manifestar, discernir, poder de discernir. Observar, para reconfirmar. Depois, esperar, para concluir internamente. Depois, faço a ação. Esse deu um exemplo de Swami Prabhupada Maharaj no Espírito. Ajudou bastante na vida. Assim. Lições principais nessas histórias. Eu refleti, eu faço algumas notas, 10 lições. Primeiro, controle sua raiva. A história destaca a importância de gerenciar a raiva. O temperamento explosivo do rei Sushant levou a decisões severas que impactaram negativamente seu povo. Ele é um bom rei, mas raiva impactou negativamente. Tudo certo, mas ele tem muito raiva. Tudo é certo, boa pessoa, mas quando ele reagir, difícil para enfrentar ele. Nós falamos. O conselho do monge de permanecer em silêncio até se acalmar é uma estratégia poderosa para evitar ações perceptíveis. Um monge no seminário de Belur Math ensinou observar, esperar, levar ação. Sou um monge ensina, sempre um monge ensinará para nós também, sempre. Tenho muito respeito para os swamis que ensinaram para ver como perceber uma vida, como razoavelmente, ligado com objetivamente, adaptando, seguir em frente. Uma experiência de vida, isso 5 palavras, mas para falar essas 5 palavras, Swami lidou uma inteira vida. Para saber isso, cada vez um incidente acontece, aplicar esse principal, você vai ver a diferença nos nossos frutos, das nossas ações. Segundo, controle sua raiva. Segundo, valorize boas intenções. A intenção de Sumangala era proteger o monge das abelhas. Mas ele enfrentou a ira do rei. Reconhecer e valorizar boas intenções, mesmo quando as ações podem parecer disruptivas, é crucial. Nós precisamos ter uma qualidade para ver boas intenções na vida. Swami Shivananda Maharaj, algumas pessoas falam assim, Mahapurush Maharaj, né? A vida de Mahapurush Maharaj. Muitas pessoas falam assim, crítica. Ele vai falar, não, ele é boa pessoa, ele é boa pessoa. Uma grande qualidade são sábios que eles vão perder o poder para perceber o negativo na outra vida, outra pessoa. Muito difícil para convencer eles. Realmente muito difícil. Ele leva um tempo para mudar, dar. Porque não, eles veem a vida de maneira diferente. Valorizar boas intenções. Nós também ficar mente calma, nós precisamos treinar nossa mente para ver intenções boas nas outras pessoas. Terceira, sabedoria e orientação. A presença do monge trouxe sabedoria e paz ao reino. O conselho do monge teve um impacto duradouro no rei. Isso destaca o valor de buscar e seguir conselhos sábios, especialmente ao lidar com emoções fortes como a raiva. 4. Perdão e compreensão. A capacidade do rei de perdoar Sumangala após a intervenção do monge mostra a importância da compreensão e do perdão na liderança. Compreensão e perdão na liderança. Uma líder sempre compreende falhas de outras pessoas, dar o perdão, oportunidade.
oportunidade. Reconhecer que erros podem acontecer de forma não intencional é crucial para manter a harmonia e a justiça, a qualidade de um líder. 5. Propósito além de si mesmo. A missão do monge de ajudar os outros, além de sua própria salvação, destaca o valor do altruísmo e o impacto que se pode ter em uma comunidade mais ampla. 6. Paciência e persistência. Paciência e persistência. A persistência de Sumangala em buscar perdão, apesar do silêncio inicial do rei, destaca o valor da paciência e perseverança na resolução de conflitos e mal-entendidos. 7. O poder do apelo pessoal. A reação do rei, quando Sumangala buscou perdão pessoalmente, destaca o impacto da comunicação direta e sincera. Vários conflitos pode resolver diretamente falar. O poder do apelo pessoal funciona excelente. Diretamente, assim, que é verdade, fala, deixar em frente, você vai ver, resolver mais facilmente. Às vezes, apelos pessoais podem ser mais eficazes do que intermediários. 8. Consequências das ações. A história também ilustra as consequências não intencionais de ações tomadas por medo ou pressa. Como visto na reação de Sumangala ao barulho no lago. Serve como um lembrete para agir de forma ponderada e considerar os possíveis resultados de nossas ações. Não leva decisões com pressa. Dar uma oportunidade, refletir, leva decisões. Depois, isso é uma excelente poder do tempo. O tempo pode curar feridas e proporcionar clareza. Dar tempo pode curar feridas e proporcionar clareza. O silêncio inicial do rei e o perdão final a Sumangala mostram que, às vezes, esperar e permitir que as emoções se acalmem pode levar a decisões mais justas e razoáveis. Poder do tempo. Tempo que significa Deus. Deus deu um tempo. Ele tem uma paciência infinita. Dar tempo. Tempo resolver todos os problemas. Dar tempo, todos os problemas ficam resolvidos. Tempo tem poder. Isso é outra maneira precisa pensar sobre tempo como é Deus. Deus manifestou como tempo. Kala Bhairava. Shiva é chamado Kala Bhairava. Tempo como resolve todas as coisas. Responsabilidade final. Responsabilidade pessoal. A decisão de Sumangala de buscar perdão pessoalmente, apesar dos riscos, mostra a importância de assumir a responsabilidade por suas ações e enfrentar diretamente as consequências. São 10 ensinamentos. Controle sua raiva, valoriza boas intenções, sabedoria e orientação ajuda para nós saber o que é certo e o que não é certo, perdão e compreensão. Quando tenho compreensão, perdão manifesta automaticamente. Quando compreensão tem, conhecimento tem, perdão manifesta automaticamente. Propósito além de si mesmo. Paciência e persistência. O poder do apelo pessoal. Consequências das ações. Cuidar, não fazer com pressa. O poder do tempo. Responsabilidade pessoal. Eu escolhi essa história. Essas lições enfatizam a importância da inteligência emocional, liderança sábia e o impacto positivo de ações altruístas. Por isso, o tema de
nossa aula hoje é reflita antes de agir. Possa um Senhor que a meta de toda a adoração estar satisfeito. Se Ele estiver satisfeito, o mundo inteiro estará satisfeito. Se Ele estiver contente, todos os seres estarão contentes. Priyatam Pundarikaksha Sarvayagneshwaro Hari Tasmin Tushte Jagat Tushtam Prinite Prinitam Jagat Hari Om Tat Sat Shri Ram Krishna Arpanamastu.